Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Eu vou trabalhar com vocês aqui nessa aula um pouco sobre a teoria de números complexos e como que esses números complexos eles são utilizados ali para explicar alguns fenômenos da eletricidade, tá? Eu recomendo que vocês tirem um tempo aí, tá, pessoal, para assistir essa aula, porque é uma teoria um pouco extensa. Eu vou tentar resumir ela o máximo que eu puder aqui, mas eu garanto para vocês que vai valer a pena, tá? É bem difícil a gente conseguir encontrar um material assim na internet, então eu gostaria de resumir para vocês aqui as principais aplicações. Para quem está estudando circuitos elétricos aí, eletricidade também, acho que vai valer bastante a pena. Bom, vamos lá então, pessoal. O que são, né, basicamente esses números complexos e por que a gente usa eles aqui dentro da eletricidade, tá? Não só da eletricidade, como de outras áreas da física também. Pessoal, tempos atrás, e bastante tempo atrás, nós tínhamos aqui algumas situações para resolver que eram as seguintes. Vou colocar um problema bem simples para vocês, eu tenho certeza que a resposta dele é automática, tá? Imaginem que, por exemplo, eu tivesse aqui que calcular a raiz quadrada de 36, né? Vocês, imagino eu que automaticamente vocês já vão me responder que a resposta desse problema aqui ela é igual a 6, né? E aí, gente, esse é um processo meio automático, né? Que com o tempo ele acaba vindo aqui pra gente. Mas a gente deve se lembrar que pra gente calcular a raiz quadrada nós temos que fazer um cálculo, né? Então nós temos que pensar o seguinte, como é que faz pra gente calcular a raiz quadrada? Basicamente a gente vai pensar num número, tá? E esse número elevado ao índice que a gente tem aqui na raiz, ó, que no caso quadrado, tá? Ele seja igual a 36, beleza? Então qual é o número, pessoal, que é elevado ao quadrado, ou seja, qual é o número que vezes ele mesmo, né, é igual a 36? Então nós somos levados aqui a pensar que o número 6 ele resolve esse problema, mas eu quero que fique bem claro para vocês que não só o número 6, né, resolve esse problema, pessoal. O 6 positivo é a solução, mas o 6 negativo também é. Tá? Então, se eu fizer menos 6 vezes menos 6, o resultado é 36, e, portanto, a raiz quadrada aqui de 36 é igual a mais ou menos 6. Pessoal, isso funciona para qualquer raiz, tá? Se ela for raiz cúbica, nós vamos pensar num número que é elevado ao cubo de o que está dentro aqui da raiz, e assim por diante. O nosso problema aqui com números complexos, pessoal, ele funciona assim, ó. Se por acaso eu viesse aqui e colocasse para vocês um sinal de menos aqui dentro dessa raiz, como que a gente iria fazer para resolver essa situação aqui? Porque, por exemplo, se eu pensar num número que vezes ele mesmo seja igual a 36 positivo, o mais 6 resolve, o menos 6 resolve. Mas qual é o número que vezes ele mesmo dá menos 36, né? Então, percebam um problema que a gente tem aqui. Isso aqui acontece, pessoal, não só com a raiz quadrada, mas para qualquer raiz par. Então, a raiz quarta, tá, de números negativos aqui, elas apresentam esse problema pra gente. Raiz sexta, raiz oitava e assim por diante, beleza? Então, gente, até antes da gente estudar assim a teoria de números complexos, tá? Os professores ali, pelo menos lá no ensino médio lá e tudo mais, eles costumavam dizer que isso aqui era uma situação que ela não existia, beleza? Mas não é que ela não existe, né, pessoal? Ela não existe, na verdade, dentro de um conjunto numérico que a gente sempre estudou antes de estudar os números complexos, que é o conjunto dos números reais, tá? Então, assim, o conjunto dos números reais é um dos maiores que existem, né? Ele envolve basicamente todos os números que a gente tem aí, números naturais, números racionais, número positivo, negativo, dízima periódica, sei lá, funções trigonométricas ali, seno, cosseno, tangente, mas eles não têm a resolução para este problema aqui, ó, tá certo? Então, pessoal, a ideia era a seguinte, foi preciso, então, criar um novo conjunto numérico que abrangesse aqui, no caso, a solução desse tipo de problema. E aí, pessoal, esse conjunto numérico ele foi chamado de conjunto dos números complexos, que em geral a gente representa pela letra C aqui, tá? Então, beleza, como é que nós vamos resolver aqui, então, essa situação, né? Pessoal, eu vou apagar isso aqui e vamos fazer um cenário aqui que é o seguinte, ó. Vamos pensar aqui na raiz de menos 36 da seguinte maneira, acho que vocês concordam comigo. A raiz de menos 36 é a mesma coisa que a raiz de 36 que multiplica menos 1, tá certo? Então, pessoal, eu também posso escrever essa raiz assim, ó. O número 36 é a mesma coisa que 6 elevado ao quadrado, né? Então eu posso vir aqui e colocar dessa forma, ó. É uma raiz de 6 elevado ao quadrado que multiplica menos 1, tá? E aí nós temos algumas propriedades aí da matemática, né, que a gente pode usar para simplificação. Por exemplo, se eu tiver um quadrado aqui dentro da raiz e um quadrado aqui do lado de fora, eu posso cortar, né, esse quadrado com o quadrado da raiz e o número 6 ele pula para fora aqui, ó, tá? É uma propriedade bem tranquila que a gente usa para simplificação. Então isso aqui ficaria assim, ó, 6 que multiplica a raiz quadrada de menos 1, tá?
E aí, pessoal, a gente vai parando por aqui. Então, ó, o cenário é o seguinte, eu não sei exatamente quanto vale a raiz quadrada de menos 1, beleza? Então, a partir daí, essa raiz quadrada de menos 1 aqui, ela foi chamada de número imaginário, tá? Se vocês lerem um pouquinho da número imaginário, se vocês lerem um pouquinho da teoria sobre números complexos, vocês vão ver que o matemático que formulou essa teoria, ele imaginou uma solução para esse problema, tá? E aí, por conta disso, esse número aqui foi chamado de número imaginário. E a gente sempre representa esse número aqui por i, beleza? Então, gente, a partir daí, tá? A raiz quadrada de menos 36, quando a gente está trabalhando com esse conjunto dos números complexos, ela é igual, tá certo? A mais ou menos, né, 6i, onde esse i aqui, ele representa esse número imaginário aqui pra gente, tá? É uma coisa meio abstrata, né, da gente pensar assim por enquanto, tá? Então, toda vez que eu tiver uma raiz par de número negativo, nós vamos ter esse número imaginário acompanhando, porque a gente sempre vai poder resumir esse problema com uma raiz de menos 1. Ah, estranho, né? Pessoal, não é estranho, tá? Se a gente fosse parar para pensar, ó, vamos pensar aqui no seguinte. Se o meu problema estiver resolvido, quando eu vier aqui multiplicar 6i vezes 6i, eu tenho que ter menos 36. Esse aqui era o problema que a gente tinha, né? Um número vezes ele mesmo que desse menos 36. A gente não tinha isso no conjunto dos números reais, tá? Então nós vamos pensar aqui nesse cenário, ó. Se eu multiplicar 6i vezes 6i, acho que vocês concordam comigo que eu vou ter aqui 6, tá certo? I elevado ao quadrado, né, ó. E aí, pessoal, 6i elevado ao quadrado é a mesma coisa que 36, beleza? Que multiplica i elevado ao quadrado, tá? Mas, pessoal, vamos só lembrar, quem que a gente está utilizando para representar esse i, né, que é o nosso número imaginário? É a raiz quadrada de menos 1, tá? Então, pessoal, ó, 36 que multiplica i ao quadrado é a mesma coisa que multiplica 36 vezes a raiz de menos 1 elevado ao quadrado, né? E, pessoal, aí por aquelas propriedades da matemática ainda, ó, raiz de menos 1 ao quadrado significa raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Ou eu posso vir aqui cancelar esse quadrado com o quadrado da raiz e a raiz cai fora daqui, tá? Então isso aqui vai me dar 36 que multiplica menos 1. E 36 que multiplica menos 1 é exatamente o menos 36 que a gente procurava, tá certo? Então pronto, pessoal, estava resolvido o problema, basta que a gente imagine aqui uma situação, tá? É uma solução, aliás, e coloque aqui o nosso número imaginário para resolver o problema que nós temos. Então, a partir daí, qualquer raiz par aí de números negativos, ela sempre vai acompanhar, então, esse número imaginário. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 49, tá? Ela é mais ou menos 7, né? Que multiplica o número imaginário, ó, beleza? E a gente pode aplicar isso aqui para qualquer uma das raízes pares ali, tá? Então, pessoal, vamos pensar aqui no seguinte, ó. Nós tínhamos aqui, então, né, fazendo isso aqui de forma um pouquinho mais gráfica, né, nós tínhamos o conjunto dos números reais, e nós tínhamos basicamente todos os números conhecidos, mas não tinham aqui as raízes pares de números negativos. Então foi preciso aí criar um novo conjunto numérico, tá certo? E esse conjunto foi chamado de conjunto dos números complexos, e a partir daqui eu tenho, por exemplo, a raiz quadrada de menos 36, e não só isso, mas qualquer raiz par aqui também de número negativo. Então isso é um número complexo, tá, pessoal? Um número complexo basicamente é um número que acompanha esse número imaginário aqui, ó, beleza? Então vamos lá, aqui pra gente estudar eletricidade é muito importante aqui, que fique claro para vocês que eu posso representar um número complexo de algumas formas diferentes, tá certo? Eu vou começar pela primeira forma aí, que é a mais estudada, que a gente chama ela de forma retangular, tá? Então, a galera da eletricidade chama ela de forma retangular. O pessoal da matemática geralmente chama ela de forma cartesiana, basicamente é o mesmo número que nós temos aqui. E aí, gente, geralmente a gente representa um número complexo, a maioria dos livros de eletricidade, aí pela letra Z, tá? É a mesma letra que a gente usa para representar a impedância, por sinal. E ele é dado dessa maneira aqui, ó. Z é igual a X mais YJ, beleza? Ah, meu Deus, o que é esse J aqui, afinal de contas? Gente, ó, vamos pensar o seguinte, como o nosso plano aqui é falar um pouquinho de elétrica, né? Geralmente esse I aqui, que é o número imaginário, a gente utiliza para representar a corrente elétrica. Então, geralmente, para não confundir o I de corrente com o I de número imaginário, o pessoal da elétrica não usa a letra I, eles usam a letra J, tá certo?
Então, pessoal, o j, ele é o nosso número imaginário e sempre deve ficar claro para vocês que ele vale raiz quadrada de menos 1. Então, livros de matemática trazem a letra I, tá? Livros de eletricidade, eles costumam trazer sempre a letra J, beleza? Então, ó, essa daqui é a forma retangular padrão de se representar, tá? Esse X aqui, pessoal, ó, a gente geralmente chama ele, né, de parte real do número, tá? E esse YJ aqui, nós chamamos ele de parte imaginária do número, tá certo? Parte imaginária, tá? Então ele tem esse nome de parte imaginária porque junto com essa parte aqui do número complexo, nós temos aqui então o nosso número imaginário, que é a raiz quadrada de menos 1, tá? Então, por exemplo, alguns exemplos aí de números complexos escritos na forma retangular, tá? Que a gente vai enfrentar aí pela frente. Por exemplo, número 3 mais 4j, tá? Eu quero que vocês percebam então que ele é um número complexo, ele está nessa forma aqui, ó, que é a forma retangular, tá? E aqui no caso deste número complexo, beleza? O nosso x aqui, ó, ele está valendo 3, beleza? E o nosso y aqui, pessoal, é a parte que acompanha o número imaginário, ele está valendo 4, tá? Então a parte real desse número vale 3, a parte imaginária vale 4j, tá? O valor de x é 3, o valor de y é 4. Percebam que esse número é um número complexo, mas ele não é um número real, porque junto com ele aqui está o nosso número imaginário, tá? Vou chamar esse cara aqui de Z1. Vamos pegar aqui, por exemplo, um número Z2. Ó, vou chamar esse Z2 aqui, vou dizer que ele vale 8j, tá? Como exemplos aqui. Pessoal, percebam que esse número aqui ele não tem a nossa parte real, tá certo? Ó, mas ele continua sendo um número complexo, tá vendo? Ele tem a parte imaginária, não tem a parte real, tá? E quando isso aqui acontece, gente, a matemática dá um nome aqui para esse número. Nós chamamos esse número aqui de número imaginário puro, tá? Então, um número complexo imaginário puro é um número complexo que não tem a parte real, beleza? Então, no caso desse número aqui, ó, percebam que o x, ele tá valendo 0, né? A parte real dele vale 0, tá? E o nosso y aqui, pessoal, ele tá valendo 8, tá? Então, ó, esse número ele é um número complexo, mas por ter o número imaginário junto com ele, ele não é um número real, tá? Ele é apenas complexo. Agora, por exemplo, pessoal, se eu colocasse aqui para vocês, ó, um número Z3. Z3 igual a 5, por exemplo, tá? Gente, percebam o seguinte, esse número aqui, ele não tem a parte imaginária, tá certo? Então, gente, esse número aqui, ele é um número real, estão vendo? O número 5 é o número 5 mesmo, que vocês estudam aí a vida inteira, né? Só que, gente, percebam aqui, o conjunto dos números complexos, ele é um conjunto que envolve o conjunto dos números reais, tá certo? Então, ó, se eu disser que o meu número complexo vale 5, esse número, ele é um número real e ele é um número complexo também, tá certo? Então, ele está dentro aí do conjunto dos números complexos e, portanto, ele é também complexo. É real e é complexo, beleza? Agora dá uma olhada nesse de cima aqui, ele é complexo, mas não é real, e este aqui ele é complexo, mas não é real, tá? Por exemplo, este número Z3, o valor de x dele é 5, tá? E o valor da parte imaginária, né, é 0, ou seja, o valor de y aqui é igual a 0. Não tem parte imaginária, beleza? Então, essas aqui são as formas aí que a gente tem de representar números complexos na forma retangular, tá? Que também é chamada de forma cartesiana. Tranquilo, gente? Então tá, ó. Aí, pessoal, outra forma que a gente tem de representar um número complexo, a gente chama ela de forma polar, beleza? Opa, o que eu tô escrevendo aqui, meu Deus? Vamos lá, o negócio vai saindo ao vivo aqui. Então, vamos lá. Forma polar, tá? E, pessoal, a forma polar de um número complexo, ela é escrita, pessoal, meio que de uma forma gráfica, assim, através de uma situação que a gente chama ele de fasores. Mas vamos lá, vamos enunciar isso aqui com bastante calma aí para vocês entenderem. Eu vou criar aqui um sistema de coordenadas, tá certo? E esse sistema de coordenadas aqui, geralmente a gente chama ele de plano complexo, tá? A ideia desse plano complexo aqui, pessoal, é que a gente faça um gráfico de um número complexo, tá? Então, como é que esse plano aqui ele funciona? Aqui, ó, no eixo das ordenadas aqui, pessoal, que seria o eixo do y, né? É o eixo que a gente chama de eixo imaginário. Então, entendam que esse eixo aqui, pessoal, ele representa pra gente o j, tá certo? E aqui, pessoal, ó, o eixo das abscissas, né, que seria o eixo do x,
ele representa pra gente o eixo real, tá? Então vamos lá, ó. Se por acaso eu fosse pegar esse número aqui, ó, 3 mais 4j, e fosse plotar ele aqui, ó, nesse plano, tá? Eu iria dizer para vocês o seguinte, ó, o 3 seria o valor de x, vamos dizer que o 3 estivesse mais ou menos por aqui, tá? O 4, né, o 4j aqui seria a parte imaginária dele, eu plotaria ele aqui nesse eixo, ó, no nosso eixo imaginário. Vamos dizer que o número 4 estivesse mais ou menos por aqui, tá? Quando eu venho aqui e faço, ó, a interpolação desses pontos, ai meu Deus, o que aconteceu aqui? Sei lá o que aconteceu aqui. Deu tilt. Ai. Fecha isso aqui. Pronto, fechou. Ô, Jesus, vamos lá. Quando eu venho aqui, pessoal, e faço a interpolação desses pontos, ó, eu quero que vocês percebam que essa interpolação, ela dá pra mim aqui uma reta, beleza? E essa reta aqui, pessoal, ó, ela possui um determinado ângulo, tá? Que eu vou chamar esse ângulo aqui de φ. Tudo bem, gente? Então a ideia central, pessoal, desse plano cartesiano é que a gente venha aqui e possa plotar, tá? Um gráfico aqui de como que seria um número complexo aqui na nossa forma retangular, beleza? E aí, gente, ó, eu quero que vocês observem que para cada valor de coordenada diferente que eu tenho aqui em x e em y, eu consigo fazer com que esse ângulo aqui ele mude de 0 até 360 graus, só mudando aqui o valor dessas coordenadas, tá certo, pessoal? Então, vamos pensar aqui numa situação, né, fazendo num caso um pouquinho mais genérico aqui. Eu vou então apagar aqui, ó, esse 3, vou apagar esse 4 e vou colocar no caso genérico os valores que nós temos. Ó, então no eixo real sempre vai ficar a coordenada x, no eixo imaginário sempre vai ficar a nossa coordenada y, tá? E aí, pessoal, vamos pensar algumas coisas. Ó, se vocês observarem aqui, essa figura que foi formada aqui, ó, nesse nosso plano, tá? Ela é, a grosso modo, aqui um triângulo retângulo, ó, beleza? Então eu teria aqui, ó, esse ângulo que nós chamamos de ângulo φ, tá? Eu teria aqui, ó, o valor de y no meu triângulo retângulo e eu teria aqui o valor de x nesse triângulo, tá? Aqui seria o equivalente à nossa hipotenusa dele, né? Eu vou chamar de P aqui, que seguindo alguns livros ali de eletricidade, tá? Gente, o que é que nós sempre precisamos calcular aqui quando a gente está falando de número complexo? O primeiro é o tamanho que ele tem aqui, ó, tá? Que eu estou representando ele por P, beleza? E esse tamanho P aqui, pessoal, em geral nós chamamos ele de módulo do número complexo, tá? Então percebam que como isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar ele, né? Então nós vamos ter aqui, ó, P ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, beleza? E outra coisa que nós vamos precisar também calcular, pessoal, sempre é esse ângulo aqui, ó, tá? São situações importantes ali pra gente. O nome desse ângulo, pessoal, quando a gente estuda números complexos aí, em geral ele é chamado de argumento, tá? Mas para o pessoal da elétrica, gente, é muito comum a gente chamar esse ângulo aqui de fase, beleza? Então, são duas coisas que nós vamos precisar saber sobre eles, o módulo e a fase do número complexo. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Bom, a gente deve se lembrar lá, né, das identidades trigonométricas, tá? Que o nosso cateto oposto, né, do triângulo retângulo dividido pelo cateto adjacente, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente, é igual ao tangente desse ângulo φ aqui, beleza? Então, pessoal, se eu aplicar a função inversa aqui nesse tangente, ó, fizer aqui tangente elevado a menos 1, tá certo? Eu consigo encontrar o nosso ângulo φ aqui, ó, tá? Mas esse tangente elevado a menos 1, pessoal, é o tangente a menos 1 dos lados que nós temos ali, né? Então, a gente pode fazer isso aqui assim, ó. Tangente elevado a menos 1 do cateto oposto sobre o cateto adjacente vai ser igual ao nosso ângulo φ expressado em graus aqui, ó, tá? Se eu aplicar essa situação aqui nesse nosso plano complexo, para a gente encontrar esse ângulo φ, então basta que a gente venha aqui e faça, ó, o tangente elevado a menos 1 do nosso cateto oposto, que é o y, tá? Dividido pelo cateto adjacente, que é o valor de x, beleza? E aí, ó, o nosso módulo aqui, colocando ele na forma mais simples possível, tá? Eu vou só tirar esse quadrado daqui e nós vamos colocar aqui, então, a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Pronto. De posse dessas duas informações, eu consigo escrever o meu número complexo na forma polar. Como que ele é escrito, pessoal? O meu número z, tá? Ele pode ser escrito, ó, de acordo com o tamanho que eu tenho dessa reta aqui, beleza? Que é o que eu chamei de módulo P,
seguido desse argumento aqui, ó, ou dessa fase, tá? Eu vou utilizar um símbolo da matemática para representar ângulo, é um símbolo bem comum aí quando a gente está estudando números complexos. Não é um símbolo aqui de menor, tá, pessoal? É um símbolo de ângulo mesmo, essa parte aqui ela é retinha, ó, tá? E aí aqui a gente vem e coloca o nosso argumento aqui, ó. Beleza? Então, esse daqui, pessoal, é a forma de se expressar um número complexo aqui, tá? Na forma polar, beleza? Então, se eu fornecesse para vocês aqui, ó, um número complexo, tá? Na forma retangular, ó, por exemplo, 3 mais 4j, se eu calculasse o módulo dele, ó, tá certo? Que é esse P, e calculasse o valor desse argumento aqui, ó, da fase dele, eu consigo expressar aqui, sem problema, o meu número complexo na forma polar, beleza? Vamos fazer um exemplo bem rápido aí para vocês entenderem como é que a gente vai fazer isso, ó. Então vamos supor que eu tenho um número complexo que eu coloquei ali atrás, que é o 3 mais 4j. Essa daqui, então, é a forma retangular dele, beleza? Como que eu faço, então, para transformar esse número aqui para a forma polar, tá? Pessoal, primeiramente nós vamos calcular um módulo, beleza? Ó, P, que ele é dado pela raiz quadrada de x quadrado mais o y quadrado. Lembrando que o x é a nossa parte real e o y é o número que acompanha aqui o número imaginário, ó. Então isso aqui vai ser raiz quadrada, né, de 3 ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Pessoal, se vocês resolverem isso aqui, tá, vocês vão chegar à conclusão de que essa raiz aqui, ela dá 5, tranquilo? Então o módulo está determinado, ó. Falta eu vir aqui encontrar o valor da fase, tá? Para a gente encontrar o valor da fase, pessoal, a gente vai fazer o inverso da tangente. Ou a gente também pode chamar isso aqui, eu esqueci de falar, de arco tangente, tá, pessoal? Arco tangente aqui, ó. Que é a mesma coisa que tangente elevado a menos 1, tá? Tangente a menos 1 de y sobre x. Pessoal, é sempre a parte imaginária aqui sobre a parte real. O nosso y, ele tá valendo 4 e o x, ele tá valendo 3, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Pessoal, na mão é muito difícil de fazer, tá? Aqui é um menos 1. Geralmente a gente usa uma calculadora científica para expressar esses ângulos aqui pra gente. Ó, eu vou pegar uma calculadora aqui, tá? Então vamos lá, ó. Onde é que a gente vai localizar então o tangente a menos 1? Pessoal, o tangente a menos 1 é a segunda função da tecla tangente, ó. Então shift tangente, tá? Aí eu vou colocar um botãozinho de fração aqui, beleza? Ó. Então nós vamos colocar aqui 4 sobre 3, e eu não preciso nem fechar o parênteses, é só apertar o igual. Tá? Então percebam que deu 53,13, essa medida ela está em graus, tá, pessoal? Ó, a calculadora está configurada para degrees, beleza? Então nós temos ela em graus aqui. Então isso aqui dá 53,13 graus, beleza? Então vamos lá, pessoal. O número complexo, né? Z igual a 3 mais 4j é a mesma coisa que o número complexo z igual ao módulo dele, ó, que é representado por P, seguido da fase, que é o nosso ângulo aqui de 53,13 graus. Esses dois números, eles são iguais, eles só estão escritos de maneiras diferentes, tá? Lembrando que essa forma aqui é a forma retangular e essa forma aqui é a forma polar, tá? A interpretação disso aqui é a seguinte, né, pessoal? É 5 com ângulo de 53 graus. Se eu fosse plotar esse ângulo aqui, ó, no nosso plano complexo, tá? Esse tamanho aqui, ó, ele seria igual a 5, beleza? E o ângulo que foi formado aqui, pessoal, seria um ângulo de 53,13 graus aqui, ó, tá? E aí percebam que eu posso fazer esse ângulo variar até de 0 até 360 só mudando os valores aqui de x e de y aqui para o nosso número, beleza? Então, show de bola, ó. Então, para a gente transformar o número da forma retangular para a forma polar, eu preciso calcular o módulo e a fase. Mas e como que eu faria no sentido inverso, né, pessoal? Como que eu posso pegar um número que está na forma polar e voltar ele aqui para a forma retangular? Aí, gente, vai entrar a terceira maneira que eu queria abordar aqui com vocês de se escrever um número complexo, tá? Que eu costumo chamar, eu não, né? A gente chama ela de forma trigonométrica do número, tá? Ó, trigonométrica. Beleza? E aí, pessoal, para a gente fazer essa forma trigonométrica aqui, ó, nós vamos olhar lá para as identidades que a gente tem do nosso triângulo retângulo. Pessoal, eu falei para vocês um pouquinho sobre tangente, né? Ó, o tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá?
Mas nós temos algumas outras medidas aqui nesse número aqui, né? Nesse nosso triângulo. Por exemplo, ó, o cateto, deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui. O cateto adjacente, tá certo? Ó, que é esse lado aqui, beleza? Dividido pelo valor da hipotenusa, também me dá uma dessas identidades, tá? E o cateto adjacente dividido pela hipotenusa é um número que a gente chama de cosseno, não é isso? Ó? Então eu tenho cosseno do ângulo φ, tá? Do mesmo modo, pessoal, o cateto oposto dividido pela hipotenusa também me dá uma identidade trigonométrica que a gente chama ela de seno do nosso ângulo φ, beleza? Então, ó, se eu fosse olhar isso aqui para o nosso plano complexo, beleza? Eu teria aqui a seguinte situação, ó. Vamos lembrar lá que o nosso plano complexo, opa, cadê ele? Que ele sumiu. Aqui, ó, tá? Eu tenho esse triângulo que está sendo representado aqui pelo nosso, que está representando aqui o nosso plano complexo, né? Gente, eu vou fazer um pouquinho mais embaixo, aqui, ó, que eu tô sem espaço ali. Vamos colocar então esse triângulo aqui, tá? Então lembrando que eu tenho aqui, ó, a fase dele, que é o nosso número φ. Aqui eu tenho o valor de x, aqui eu tenho o valor de y, tá? E aqui eu teria o módulo do número complexo. Pessoal, olhando para esse triângulo aqui, ó, tá? Quem que seria o seno do ângulo φ e quem que seria o cosseno do ângulo φ, tá? Pessoal, vamos lembrar, ó, o cosseno, tá certo? Ele é o cateto adjacente, ó. Então, nesse caso eu teria x dividido pela hipotenusa, que é o valor de p, beleza? O seno, pessoal, é o cateto oposto, ó. E o cateto oposto é o valor de y, tá? Dividido aqui pelo valor do nosso módulo, que é o P. Eu vou só manipular um pouquinho aqui, então, essas relações matemáticas. Eu vou isolar o Y aqui, ó. Y é igual, vamos multiplicar cruzado, né? Vai ser P que multiplica o valor do seno desse ângulo φ, tá? E aqui, pessoal, o nosso X, ele é igual a P que multiplica o cosseno do nosso ângulo φ. Para que eu estou fazendo isso? Gente, eu quero fazer algumas substituições ali no nosso número complexo, na forma retangular. Então, ó, na forma retangular ele é dado assim, né, pessoal? Ó, opa, volta aqui. É x mais yj, tá certo? Mas, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quem que é o valor de x? O x é p cosseno do ângulo φ. Então, eu vou substituir ele no lugar desse x aqui, ó. Nós vamos ter p cosseno do ângulo φ, beleza? Mais, quem que é o y, pessoal? É P seno de φ. Então vamos colocar aqui, ó, P vezes o seno do ângulo φ. E isso aqui que acompanha o J, que é o nosso número imaginário. Tá vendo? Pessoal, percebam que eu tenho P aqui, eu vou colocar o P em evidência. Então eu posso escrever o número complexo assim, ó. É o valor de P, tá? Que multiplica o cosseno do ângulo φ. Aí eu vou pegar esse J, vou jogar aqui na frente, ó. Mais J seno do ângulo φ. Percebam que se eu distribuir o P aqui, eu volto para a condição que eu tinha aqui atrás, né? E era isso que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? Então, ó, essa forma aqui de se representar um número complexo, nós chamamos ela de forma trigonométrica, beleza? E as três formas aí, elas são bastante úteis aí pra gente, ó, trigonométrica. Trigonométrica, beleza. Então, gente, ó, qual que é o cenário que eu tinha aqui, né? Qual que era o problema que a gente tinha? Eu tinha dado para vocês um número complexo que estava na forma polar. Como que eu faço para voltar ele para a forma retangular, tá? Então vamos colocar o mesmo exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha o meu número complexo z, ele é dado pelo número 5 com ângulo de fase 53,13 graus, tá? Para eu voltar ele para essa forma aqui, pessoal, então a gente vai substituir esses dados aqui na nossa forma trigonométrica, ó, beleza? Então o nosso número z, ele pode ser escrito assim, ó. É o valor de P, que é 5, vamos abrir um parênteses, cosseno do ângulo φ, ó, que é 53,13, beleza? Mais um J aqui, ó, seno do nosso ângulo φ, tá certo, pessoal? Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos vir aqui, vamos fazer uma propriedade distributiva aqui da nossa multiplicação. Aqui não é φ, né, pessoal? Na verdade é o φ, só que eu posso colocar o valor dele aqui. Vamos lá, aqui é 53,13 graus, beleza? Então, gente, ó, vamos lá pegar uma calculadora científica de novo, tá certo? E eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar essa situação aqui, ó. Primeiro eu vou fazer 5 que multiplica o cosseno de 53,13, ó. 5 vezes o cosseno 53,13, beleza?
A hora que a gente apertar o igual, percebam que dá 3 aqui, ó, que é a primeira coordenada do número, tá? Mais, tá? Agora nós vamos pegar aqui, vamos fazer isso com o seno, ó. 5 vezes o seno de 53. 5 vezes o seno, 53,13, a gente vai apertar um igual. Ele dá 3,999, é 4, né, pessoal? Ele não deu 4 redondo porque eu peguei só duas casas decimais aqui, ó. Então, mais 4, e aí esse número ele acompanha o J. Então, eu posso utilizar a forma trigonométrica para ir da forma polar para a forma retangular, beleza? Então, gente, de tudo isso aqui que eu falei para vocês, ó, vamos lá. Eu tenho 3 maneiras da gente expressar um número complexo, tá? Então, ele pode ser assim, ó. Ele pode ser x mais yj. Essa daqui é a forma retangular. Beleza? Aí eu tenho uma segunda forma aqui de se representar um número complexo, que é a forma polar. Então, ela é assim, ó, é o módulo seguido do nosso ângulo de fase ali no plano complexo. Tá? Então, essa daqui, forma polar. Beleza? E aí eu acabei de apresentar para vocês um terceiro número, então, que ele é dado por P, tá? Que multiplica o cosseno aqui, ó, do ângulo φ mais um j seno de φ, beleza? Então, essa forma aqui nós chamamos ela de forma trigonométrica. Trigonométrica. Tá? Então, gente, ó, uma coisa importante aqui para vocês. Se eu tiver que pegar um número complexo, passar ele da forma retangular para a forma polar, eu consigo vir aqui direto, tá? O que que nós precisamos calcular aqui? Eu preciso calcular o valor de P, né, que é feito com o teorema de Pitágoras, e preciso calcular o valor do ângulo, que é dado pela tangente elevado a menos 1, tá? Mas se eu tiver que voltar, pessoal, em geral a gente tem que passar pela forma trigonométrica primeiro, ó, tem que escrever o número desse jeito, e depois daqui vir e transformar ele para a forma retangular. Show de bola, pessoal? Beleza, então, como que a gente transforma os números de uma forma para outra? Tá bem tranquilo. Agora, gente, eu queria finalizar aqui com vocês, porque o nosso plano aqui é aplicar isso dentro da eletricidade, tá? Então, nós precisamos falar um pouquinho sobre operações, certo? Ó, operações com números complexos, beleza? Com números complexos, tá? Que aí a gente vai poder finalizar e fechar isso aqui com chave de ouro, beleza? Ah, só um detalhe importante, né, pessoal? A nossa transformação, ela pode, obviamente, se vocês podem utilizar a calculadora científica, ser feita nela, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Eu vou pegar o nosso número 3 mais 4j aqui, ó, tá? Eu vou transformar ele para a forma polar. Como é que eu digitaria ele aqui na nossa calculadora, tá, pessoal? Tem algumas formas, ó. Toda calculadora científica que se preze tem em cima do mais aqui uma tecla chamada de pol aqui, ó. Pol seria de polar. Então, com a segunda função dela aqui, ó, beleza? X aqui seria a primeira coordenada, ó, que é igual a 3, e o y seria a segunda coordenada, que é igual a 4. Quando a gente vem aqui e aperta o igual, percebam que ele já dá aqui, ó, o número 5 com a fase 53,13, tá? Bom, agora vamos supor que eu quisesse fazer o contrário, né, gente? Eu tenho aqui o 5 com ângulo de 53,13 e eu queria escrever ele na forma retangular. Do lado aqui, ó, na tecla menos, nós temos uma tecla chamada REC, REC de rectangular, né? Retangular aqui, ó. Então, com o Shift e o REC, ó, eu tenho as mesmas situações. O R aqui seria o módulo, tá? E o T seria a fase. Então, nós vamos colocar aqui 5 no módulo e a fase nós vamos colocar, ó, 53,13. Eu vou pôr mais umas casinhas decimais aqui, ó. 0, 10, 23. Só para ficar um pouquinho mais próximo. Tá? A hora que a gente vem aqui e aperta o igual, olha lá, o valor de x foi 3 e o valor de y é o 3,999, que é o próprio 4. A calculadora científica já transforma pra gente legalzinho, tá? Bom, muitos alunos me perguntam qual é essa calculadora que eu estou utilizando aqui, tá, pessoal? Eu sempre falo porque ela é muito boa, essa calculadora. Ela é um aplicativo para celular aí, tá? Para Android, beleza? Para Android ela se chama Calc ES, tá? Vocês podem baixar na loja de aplicativos, ela é de graça e tem algumas funções ali, como os gráficos e tudo mais, que é pago, mas dá para usá-la de graça tranquilamente. Se vocês estiverem usando iOS aí, pessoal, para iOS o nome desse aplicativo é Ncalc, tá? E eu recomendo fortemente que vocês baixem, que ele é extremamente poderoso. Uma forma que eu poderia escrever esse número seria assim, pessoal, olha só que legal, tá? 3 mais 4j, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, 3 mais 4. Onde é que tá o j nas calculadoras científicas, pessoal? Tem um izinho aqui, ó, em cima da tecla de engenharia, tá? Então se vocês vierem aqui com o Shift e o I,
Ó, esse i é o i de imaginário, né? A calculadora não usa o j, ela usa o i. Aperto igual. Ele colocou aqui, né? Ó, 3 mais i vezes 4. Se vocês vêm aqui nessa calculadora e clicam em cima do número, pessoal, ó, ela já informa para vocês todos os formatos possíveis aqui que ela consegue calcular, ó, tá? Então aqui ele está na forma retangular e aqui ele está na forma polar, conforme vocês estão vendo, beleza? É muito prática aqui a nossa calculadora, tá? Então vamos lá, pessoal. De posse dessas informações, vamos falar um pouquinho aqui sobre as operações com números complexos, que aí a gente começa a terminar aqui essa aula que eu queria abordar com vocês. Está dando 35 minutos ali, mas acho que vale a pena aí vocês tirarem um tempinho, tá? Então vamos pensar aqui no seguinte, pessoal. Quando a gente fala em operações com números complexos, a gente costuma falar de 4 operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Pessoal, eu vou falar rapidamente aqui sobre a adição, tá? E a subtração, beleza? Subtração, tá? Pessoal, é assim, quando a gente está falando de adição e subtração, normalmente a gente costuma trabalhar com os números na forma retangular, para facilitar um pouco a nossa vida aqui, ó. Não que não dê para fazer multiplicação e divisão com retangular, pelo contrário, dá sim, só que dá muito trabalho, tá? Então, geralmente, quando a gente está falando de adição e subtração, eu gosto muito de usar os números na forma retangular, beleza? Retangular aqui, ó, tá? Então, vamos supor aqui que eu quisesse somar dois números complexos, ó, Z1 é igual a 4 mais 3J, tá? Somando aqui com outro número complexo, Z2 igual, sei lá, 5 menos 8J, beleza? Como que a gente faz essa soma? Pessoal, é bem tranquilo. A gente soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Se eu tivesse que somar esses dois números, ó, o resultado disso aqui seria 9, tá certo? Parte imaginária com parte imaginária, só cuidado com o jogo de sinal, né, pessoal? Ó, 3J com mais menos 8J, tá certo? Então eu teria 3 com menos 8J e isso aqui dá menos 5J, beleza? Então é bem tranquilo, tá? Agora, se por exemplo, pessoal, a gente estiver trabalhando aqui com a multiplicação, tá? E a divisão, beleza? Divisão. Normalmente eu gosto bastante de trabalhar com os números na forma polar, tá? Porque na forma polar realmente é bem mais fácil da gente trabalhar. Imagina que eu tivesse que multiplicar dois números assim, ó, 3 com ângulo de fase de 20 graus, que multiplica 5 com ângulo de fase de, sei lá, 30 graus aqui, tá? Só colocando valores ali. Pessoal, o esquema é bem fácil. A gente multiplica módulo com módulo, ó, 3 vezes 5 aqui daria 15, tá? E aí os ângulos de fase, pessoal, a gente vem aqui e soma eles dois. Simplesmente isso, ó, tá? Então 20 graus com mais 30 graus aqui seria 50 graus. É bem fácil, é bem sossegado, né? Se eu tivesse que dividir, por exemplo, pessoal, vamos colocar aqui, ó, 20 com ângulo de fase de, sei lá, 50 graus. Dividido aqui por 2 ângulo de fase de 10 graus, tá? Pessoal, a divisão é do mesmo jeito, a gente divide módulo com módulo, ó, 20 dividido por 2 seria igual a 10, tá? E aí, o que a gente faz com os ângulos de fase, pessoal? Na multiplicação a gente soma, né? Na divisão a gente subtrai os ângulos, tá, pessoal? Então eu tenho aqui 50 menos 10, que daria 40 graus, beleza? É bem fácil, ó, bem tranquilo, só cuidado com o jogo de sinal, tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui 30 com ângulo de fase de 45 graus. Dividido, sei lá, por 15 com ângulo de fase de menos 30 graus, tá? Como que a gente faria isso aqui, gente? Era 15 dividido por 30, ó. Aliás, 30 dividido por 15, que seria 2, né? E eu teria que fazer o de cima menos o de baixo, ó. 45 menos 30. Esse menos com menos fica mais, né, gente? Então esse cuidado que vocês têm que tomar. Então isso aqui daria 75 graus aí, tá? Então, volto a lembrar, não é que a gente não pode fazer adição e subtração, tá certo? Com esses números, mas é que dá mais trabalho pra gente. Então, eu gosto sempre de trabalhar na forma retangular aqui. E a multiplicação e divisão, pessoal, essa daqui não tem como fazer. Eu digo, não tem como a gente somar ou subtrair número complexo aqui, ó, nessas formas, tá? Na forma polar. O que nós teríamos que fazer seria transformar esses números para a forma retangular para depois somar e subtrair, entendeu? Então, geralmente eu já multiplico e se a gente precisa transformar esse número aqui para retangular, a gente já faz a transformação, tá? Então, alguns exemplos aí para a gente resolver que sempre vão acontecer ali para a gente, tá?
Então vamos colocar uma situação assim, ó. Vou colocar aqui 3 mais 4j, beleza? Somado aqui com 5 mais 2j. E isso aqui vai ser dividido por, sei lá, 2 mais 6j, ó, tá? Como é que a gente resolveria uma situação dessa daqui, pessoal? Seria bem tranquilo, a gente iria somar os números que estão aqui, tá, na forma retangular, dividido por esse número. Só que aí depois, pessoal, a gente transformaria eles dois aqui na forma polar, tá? Então isso aqui seria, isso aqui para fazer na mão, tá, gente? 3 com mais 5 aqui, ó, seria 8, beleza? 4j com mais 2j seria mais 6j, sobre aqui, ó, 2 mais 6j, beleza? Então, ó, divisão de números complexos, o legal seria a gente vir aqui fazer essa transformação, tá? Eu vou pegar a calculadora para transformar, beleza? Então, vamos fazer ela aqui, depois a gente pode fazer o cálculo já direto na calculadora para vocês verem como é que fica aqui, ó, tá? Então, transformando aqui, ó, 8 mais 6 e o i aqui, ó. Só apertar e segurar um pouquinho, a gente aperta o igual e clico aqui no número, ó. Daria 10, tá? Com um ângulo de fase aqui de 36,86 aqui, tá? 36,87, né, na verdade. 36,87. Isso aqui dividido, ó. Vamos transformar o número de baixo. 2 mais 6i. Opa. 2 mais 6i, a gente aperta o igual. Clico aqui no número. Seria, ó, 6,32 com um ângulo de fase de 71,56 graus aqui, tá, pessoal? 71,56 graus, certo? E aí a gente vem aqui e faz a divisão deles, né? Então, ó, eu faria 10 dividido por 6,32, ó. 10 dividido por 6,32. Isso dá 1,58, né? 1,58. E o ângulo de fase, pessoal, seria o de cima menos o de baixo, ó. Então seria 36,87 menos o de baixo, que é 71,56, tá? A gente aperta o igual, isso dá menos 34,69, ó. Negativo aqui, menos 34,69 graus. Esse daqui seria o nosso resultado, né? Pessoal, não são todas as calculadoras científicas que fazem isso, tá? Mas vocês podem usar, a gente poderia fazer esse cálculo aqui diretamente nela, ó. Eu vou começar aqui apertando o botão de fração, tá? Vou colocar um parênteses aqui só para dar uma separada, ó. 3 mais 4j, então nós vamos colocar aqui, ó, 3 mais 4, vou segurar o nosso número i. Vou fechar o parênteses, tá? Mais, vou abrir ele de novo, 5 mais 2j, ó. 5 mais 2 e vou segurar o i aqui, ó. Fecho o parênteses. Isso aqui vai ser dividido, beleza? Por 2 mais 6j, ó. Então, pode colocar parênteses ou não, tá, pessoal? 2 mais 6 e o j. Fecha o parênteses, aperto igual. Ele me dá isso aqui, ó, só que ele dá na forma retangular, vocês estão vendo? Ó? Então, quando eu venho aqui, clico nele e aperto ele para a forma polar, observem que ele dá exatamente o mesmo resultado que a gente obteve ali, ó. 1,58, ângulo de fase de menos 34,69 graus, beleza? Então, a calculadora pode ser uma potente, uma poderosa aliada ali pra gente, tá? E realmente vale a pena vocês fazerem uns treinos ali, beleza? Eu vou só fazer uma outra situação aqui com vocês para eu finalizar aqui a nossa aula, tá? Imagina que eu tivesse que fazer coisas assim, ó. Por exemplo, 5 mais 6j, isso vai acontecer bastante, que multiplica aqui 10 com ângulo de fase de 20 graus. Estão vendo? A gente está multiplicando números em formatos diferentes, ó. Dividido aqui por, sei lá, 10 com ângulo de 45 vezes 2j, ó, tá? Pessoal, a gente teria que fazer uma série de conversões aqui. Esse cálculo dá bastante trabalho para fazer, beleza? Mas a gente vem aqui e faz isso na calculadora científica, tá? E esses trabalhos, eles são bem minimizados, ó. Então, essa calculadora é muito boa aqui para a gente trabalhar dessa forma. Eu vou colocar uma fração, né? Vou abrir um parênteses aqui do mesmo jeito, ó. 5 mais 6 e vou segurar o i aqui. Vou fechar o parênteses. Vezes 10. Onde é que está o símbolo de fase aqui, pessoal? O símbolo de fase está em cima desse sinalzinho de menos. Vocês estão vendo aqui, ó? É só apertar e segurar um pouquinho ou usar ele com a tecla Shift aqui, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, 20. Como a calculadora está em degrees, ele já entende que isso aqui é graus, tá? Dividido aqui, ó, por 10, com um ângulo de fase de 45, vezes, beleza? 2 e o nosso i aqui, ó. Quando eu venho aqui e aperto igual, ele me dá esse resultado, ó, tá? É 1,58
66, beleza? Menos 3,53 aqui, aproximadamente, I, né, que seria o nosso J. Ah, eu preciso desse resultado na forma polar, então é só clicar aqui no número, tá, que ele já vai dar pra gente, ó, é 3,9 com um ângulo de menos 64,8, ó, 3,9, ângulo de menos 64,8 graus, beleza? Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria trabalhar com vocês. De posse dessas informações aí, a gente consegue já resolver os nossos exercícios ali de circuitos elétricos que usam números complexos aí dentro dos seus cálculos, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer problema, é só vocês me chamarem, tá, pessoal? Meu WhatsApp tá aparecendo aí no cantinho do vídeo, tá? E aí, vamos pra cima. Um abraço pra vocês aí e até a próxima. Valeu!